Pois bem, estamos aí com o nosso tema, Jesus, o homem que mudou a história da humanidade, e de uma forma especial nós vamos tratar nessa aula sobre parábolas. As parábolas, elas são um bloco assim, importante do ensino de Jesus, mas mais do que a gente entender parábolas, é importante a gente entender o porquê das parábolas. Muitas vezes a gente tem uma ideia um pouco errada do que são as parábolas, especialmente o que elas significaram para Jesus no seu ensino. Então, é essa jornada que nós vamos ter aqui, então vamos separar em duas partes. Essa vai ser a primeira aula, porque é bastante conteúdo e conteúdo riquíssimo para a gente caminhar em cima, ok? Então vamos lá trabalhar em parábolas, as parábolas de Jesus. Quando a gente está falando de parábolas, de modo geral, a gente pensa assim, uma parábola é uma historinha para ilustrar um ponto. De modo geral, a gente conta histórias muitas vezes para ilustrar alguma coisa que a gente quer falar. E muitas vezes as parábolas vão encaixar nesse perfil. A gente quer ensinar uma verdade abstrata, uma verdade moral, e a gente vai contar uma história concreta, uma história envolvendo pessoas, envolvendo personagens, envolvendo situações do dia a dia, situações que as pessoas conhecem, para ilustrar isso. Só que com Jesus nem sempre isso aconteceu. Nem sempre a gente via isso assim, dessa forma. Jesus não usou simplesmente para isso, não era uma historinha simplesmente para ilustrar. Jesus vai muito além disso. As parábolas elas vão ocupar um terço do corpo aí de ensino de Jesus. Se a gente pega, dá uma organizada em todo o ensino de Jesus sobre o reino de Deus, um terço dele vai ser composto por parábolas. Então ele usou parábolas de uma forma muito intensa. Só que ele usou com diferentes objetivos. Quando a gente vê, ele está sim, em alguns momentos ilustrando verdades do reino. Sim, ele quer ilustrar aquilo que ele quer ensinar sobre o reino de Deus. Mas algumas vezes também ele vai confrontar valores de certas pessoas. Então, a pessoa aborda ele, igual o escriba pergunta para ele, né, o mestre da lei, quem é o meu próximo, a que eu devo amar? Já que eu tenho que amar o próximo. Ele conta toda a história, a parábola do bom samaritano, para chegar no ponto e confrontar aquele mestre da lei com o que ele achava do que era o olhar pessoal dele sobre o que era o amor ao próximo. Mas ele usa certos momentos também para confrontar as autoridades de uma forma mais ampla. Então, quando vai chegando mais perto do final da jornada dele, assim, um pouco antes de ele ser preso, morto e de ressuscitar, ele vai usar parábolas para confrontar as autoridades judaicas. Confrontar os fariseus, confrontar os saduceus, confrontar os poderosos da época, e isso vai atiçando mais ainda os ânimos para aquilo que vai acontecer mais para frente. Ele também tinha diferentes públicos. Às vezes ele vai contar parábolas só para os discípulos. Às vezes ele vai contar para as multidões. Ele chama todo mundo e conta uma história para todo mundo escutar. Tem hora que ele explica muito bem o que ele está querendo dizer. Tem hora que ele dá a palavra, dá a parábola e deixa o pessoal completamente com a interrogação na cabeça, aquela coisa criptografada naquilo que ele quer falar. Então, Jesus ele vai usar parábolas de uma forma muito mais ampla. Jesus não é simplesmente um contador de histórias. Jesus ele vai usar das histórias das parábolas para confrontar, para mexer com os seus adversários, mas também para ensinar os humildes. E aí isso vai ser de uma forma muito, muito legal que a gente vai ver um pouquinho adiante. Bom, um dos perigos que a gente tem quando a gente vai analisar a questão das parábolas de Jesus é a gente achar que são histórias salpicadas aí no ensino de uma forma aleatória. Assim, Jesus, de vez em quando estava sentado ensinando as multidões ou ensinando seus discípulos, resolvia contar historinhas sem um objetivo muito específico no todo. Eram mais coisas pontuais. Mas quando a gente analisa os evangelhos com mais calma, e nós vamos ver isso através de Mateus, a gente vê que as parábolas elas têm uma organização na apresentação do ensino de Jesus. E quanto mais se caminha no ministério de Jesus, mais elas se mostram ativas nessa organização que Jesus está imprimindo no ritmo do seu ensino. A gente viu no início que assim que ele começa o ministério dele, ele vai começar a pregar o evangelho, ele anuncia o evangelho através da frase o reino de Deus está próximo, e ao fazer isso ele começa a demonstrar com palavras e com poder. Vimos isso através das aulas lá do Sermão do Monte e depois a aula que tratamos a questão dos milagres. E logo depois vimos como que ele entrou numa fase de conflito com os fariseus, com as autoridades, embates com a questão da autoridade dele, né? Os fariseus, as autoridades questionando a questão da autoridade dele e ele reafirmando ele como Senhor do sábado, autoridade para perdoar pecados, esse tipo de coisa. E aí logo depois a gente vê o ensino dele sendo intensificado através das parábolas. Então há uma organização nisso. As parábolas elas não aparecem assim sem um porquê.
e elas não estão espalhadas sem um objetivo. Esse é o próximo passo ministerial de Jesus, anunciar através das parábolas do seu ensino. Por quê? À medida que ele vai crescendo na sua popularidade e à medida que ele vai incomodando os fariseus, as autoridades, não só os fariseus, né, os escribas, os saduceus, ele vai também usando mais de parábolas, porque a parábola vai ter características que vão o ajudar no propósito dele. Então a gente vê nessas parábolas a questão delas serem ligadas à realidade do público, ou seja, o público se identifica com as figuras usadas, porque são figuras do cotidiano. Elas são muito ilustrativas, usam figuras, usam elementos que ajudam também a pessoa a memorizar. Ou seja, é muito mais fácil você memorizar uma história curta, principalmente, do que conceitos morais abstratos. Então, as histórias vão ajudar nessa fixação e na transmissão também do conteúdo. Isso é muito típico daquela cultura por causa da oralidade. Uma cultura oral, ela vai usar muito de histórias, de música, de poesia, para trabalhar o passar do seu ensino. Porque nem todos vão saber ler, nem todos vão ter à sua disposição literatura para checar, para ler para outras pessoas aquilo que foi passado. Então a ideia das histórias é muito importante, as ilustrações vão ser muito ricas nisso. Mas ela tem uma característica interessante, elas têm uma certa estranheza. Várias parábolas, os próprios discípulos depois pediam a Jesus, explica essa parábola para a gente, porque a gente não está entendendo. Algumas parábolas podem parecer simples, mas elas carregam significados muito mais profundos do que a gente pode imaginar. E elas muitas vezes têm um final aberto. O final aberto é aquele final que não conclui assim, bom, então a lição é essa. Bom, então aconteceu isso com os personagens. Não, elas terminam, várias delas, sem o final, sem a gente saber o que é que aconteceu com cada um dos personagens no final das contas. E isso também é um artifício para convidar o ouvinte, e no nosso caso o leitor, para se colocar e decidir qual que é o final da história. E ao se colocar no meio da história, ao decidir o final da história, você se coloca e você atribui e consegue entender quais os valores que estão em xeque e é desafiado também a se posicionar em relação à história. Então a gente vai vendo essas características das parábolas de Jesus e quanto mais ele avança no confronto dele, essa mistura dos conflitos com as parábolas, quanto mais ele vai chegando perto do confronto final que vai acontecer lá com a prisão dele e a crucificação e posterior ressurreição, quando essa tensão vai aumentando, a gente vai percebendo que as parábolas também vão tomando um contorno mais específico, onde ele vai contar mais na reta final parábolas que vão confrontar as autoridades de Israel. Porque ele já sabe que agora é um caminho sem volta, ele não tem mais como percorrer as regiões ensinando, e agora ele está rumo a Jerusalém, rumo à sua morte, e aí ele despeja o ensino dele do que é o reino, qual que é a nossa posição em relação ao reino, de uma forma mais pesada em cima das autoridades, mostrando que, sim, eles estavam no rumo errado e eles precisavam corrigir a sua rota no rumo que eles estavam conduzindo a nação de Israel.